porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que bom voltar a esta casa de oração. Queridos, vamos abrir o nosso exemplar bíblico no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo a partir do 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede em poder retornar aqui. Essa igreja faz parte da minha história, faz parte desde muito jovem, sempre estive aqui. Passou alguns anos sem eu estar presente, mas graças a Deus nós retornamos para glorificar a Deus. Sempre cooperamos aqui no tempo do pastor Vitor, tinha um evento do carnaval aqui, não sei se ainda tem. No tempo que vinha o pastor Mateus, também muito amigo meu, inclusive fui eu que havia indicado ele para cá, Mateus Soares. Alguém conhece aqui? Levante a mão, irmãos. É do tempo? Muito bem. Eu mudei, né? Tinha mais cabelo, era mais jovem, mas meus cabelos foram embora, mas Jesus é bom. Meu pastor Manuel, é um prazer estar com o senhor. Meus irmãos, eu tenho o pastor Manuel como um pai, um amigo. Desde muito novo também coopero com o pastor, antes de Colônia, Porto de Pedras, parece que da Barra de Santo Antônio, meu pastor, se não foge memória, desde muito novo, e eu tenho ele como um pai, como uma referência. Vocês estão tendo o privilégio de tê-lo como pastor. Saiu de Colônia, mas saiu, irmãos, porque foi o jeito, porque se dependesse do povo, ele não sairia de lá. Amém? Então aproveite o tempo que vocês estão tendo, o pastor Manuel, a nossa irmã Branca, esse casal abençoado. Deus abençoe o pastor também que está na minha retaguarda, companheiro de ministério. Deus abençoe a todos. Jovens, que Deus abençoe. Bia, né? Muito bom, muito boa palavra. Queridos, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14, que nos diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. A quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem pode dar glória a Deus? Queridos e meus amados irmãos, estamos diante de um texto esse que é muito conhecido entre nós, por estar no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro muito conhecido, porém um livro pouco explorado. Eu vou repetir: o livro do Apocalipse é muito conhecido,
porém pouco lido, pouco explorado. Por que conhecido? Porque trata sobre o arrebatamento da igreja, trata sobre os últimos acontecimentos que acontecerá, não somente com a igreja, mas com todo o mundo. Trata sobre a vitória de Cristo sobre o inferno, sobre Satanás. Trata sobre o novo céus e a nova terra. O livro do Apocalipse, ele é conhecido, porém pouco lido. Por que pouco lido? Porque trata sobre dragão, sobre besta que subia do mar. O livro do Apocalipse é um livro que traz muitas simbologias: 7 estrelas, 7 castiçais, 7 selos. Então, por isso, poucas pessoas leem ou compreendem o livro do Apocalipse. Pessoas têm medo do livro do Apocalipse, mas nós não deveríamos ter medo por tratar da vitória da igreja, da vitória de Cristo sobre Satanás. O livro do Apocalipse, irmãos, é um livro escrito por um dos apóstolos do Senhor Jesus, que esse apóstolo, ele morreu de morte natural. E na sua velhice, quando já estava avançado em anos, nos diz a Bíblia e nos diz a história, que ele foi colocado numa ilha por nome chamado Pátimos. E nesta ilha, alguns dizem que era completamente sem ninguém, ou quase ninguém estava lá. Outros dizem que de fato tinha moradores ali naquela ilha, tanto que João destina as cartas para as 7 igrejas. Mas isso não vai mudar nada. Mas João, ele foi colocado ali, ele foi um preso pelo imperador, e quando ele estava preso naquela ilha de Pátimos, ele recebe a revelação do Apocalipse. E no começo da revelação do Apocalipse, Jesus se apresenta a João. Quando Jesus se apresenta a João, não um Cristo que ele tinha visto no período de 3 anos, não aquele Jesus que comia, que bebia, que dormia, que descansava. Não, João viu um Cristo glorificado. João viu um Cristo glorificado. E quando Jesus se apresenta a João, no capítulo de número 1, como um Cristo glorificado, João olha e vê que esse Cristo glorificado, ele andava no meio de 7 castiçais de ouro. O que simboliza? O que significa esses 7 castiçais de ouro? Representa as 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. Ou seja, Jesus estava dizendo para João, somente quando Jesus andava pelos 7 castiçais de ouro: João, as 7 igrejas está no meu domínio. As 7 igrejas eu as conheço. As 7 igrejas eu conheço plenamente, completamente. Eu ando no meio das 7 igrejas. Após, quando no capítulo 1, Jesus se apresenta a João como Cristo glorificado, no capítulo 2, irmãos, nós começamos a ver a Jesus mostrando a realidade daquelas 7 igrejas. E segundo a nossa linha, futurista, nós começamos a enxergar uma coisa: cada igreja tem um período da igreja que a igreja vivenciou. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo de número 1, a igreja de Éfeso é a igreja apostólica dos anos 30 ao ano 100 depois de Cristo. Perdeu o primeiro amor. Era uma igreja ascendente, mas depois havia
perdido o primeiro amor. A igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, sofreu uma grande perseguição romana, uma grande perseguição pelos imperadores. A igreja de Pérgamo, a igreja imperial, que praticamente foi oficializada como a religião, a igreja não passou a ser mais perseguida através de Constantino. A igreja imperial de 313 a 590, casamento com o Estado. A igreja de Tiatira, uma igreja medieval de 590 a 1517, o sistema religioso corrompido, e vocês sabem muito bem o que aconteceu com a igreja no período medieval. A igreja de Sardes, a igreja da Reforma, 1517 a 1750, tinha nome do que vivia, mas estava morta. A igreja de Filadélfia, a igreja missionária, 1750 a 1900. Grande expansão missionária, grande avivamento a partir da Rua Azusa, invadindo o Brasil. Mas, segundo alguns estudiosos, irmãos, é apenas uma crença que cada igreja simboliza um período da igreja. Segundo alguns estudiosos, dizem que nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia, a igreja moderna de 1900 até hoje, que também é a igreja que é do período do arrebatamento, a igreja dos últimos dias, uma igreja morna, uma igreja materialista, uma igreja rica, mas espiritualmente pobre. A igreja, irmãos, quando eu falo igreja, eu não só falo somente de templos, mas eu falo de todo o contexto. A igreja dos anos 1900 para trás um pouquinho, ou até nos anos 90, irmãos, para trás um pouquinho, alguma coisa, era uma igreja, irmãos, que nós não tínhamos grandes prédios, não tínhamos grandes templos, os irmãos não tinham o status que nós temos hoje. Nós não éramos tão vistos como nós somos, como as pessoas nos veem hoje. Nós, irmãos, éramos conhecidos como povinho. Nós não tínhamos, irmãos, muita força, nem força política, nem força na sociedade. Mas éramos uma igreja avivada. Mas éramos uma igreja cheia de Deus. Mas éramos uma igreja cheia do Espírito Santo. O pastor acabou de falar, me antecedendo, dizendo que 1980 e alguma coisa, ali em Boca da Mata, com 70 jovens, quando cantava o hino Geração Florida, a glória descia, o poder envolvia a igreja. Jesus batizava no Espírito Santo, não precisava de tanta coisa, não precisava de tanto marabalismo, não precisava de tanta situação que nós fazemos, irmãos. Jesus batizava nós orando no banco, Jesus batizava na oração, Jesus batizava nos cânticos, Jesus batizava nos hinos. Hoje nós temos prata, hoje nós temos ouro, hoje nós temos praticamente tudo, mas nós não temos o principal. Quando eu falo, irmãos, temos, eu não estou generalizando, não estou dizendo que é todos. Mas a grande maioria, temos quase tudo, mas nós não temos mais poder de Deus, nós não temos mais intimidade, nós não temos mais a unção do Espírito Santo que envolvíamos. Nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia.
Mas para que nós possamos entender melhor o contexto, entender melhor a situação da igreja de Laodiceia, nós devemos entender o contexto daquela cidade. A cidade de Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia, centro bancário da Ásia Menor. Era como se fosse a capital São Paulo, uma cidade rica, uma cidade com muitos bancos, uma cidade, irmãos, que tinha muito ouro, que tinha muita prata. Não faltava dinheiro em Laodiceia, não faltava riqueza em Laodiceia. Ela era famosa por seu ouro puríssimo, a sua indústria têxtil de lã negra e por sua escola de medicina especializada em colírio frígio. Então veja, perceba o quanto essa cidade era importante na Ásia Menor. Tinha ouro, era uma cidade que tinha uma das maiores indústrias da lã negra, e era uma das cidades que era especialista em medicina na área do colírio. Era uma cidade autossuficiente, porque era autossuficiente, era tão rica que após o terremoto dos anos 60, ela não precisou de auxílio do império. Ela não necessitou de auxílio do império, como outras cidades precisaram do auxílio do império. Eles decidiram: nós não precisamos do auxílio do império. Aqui nós temos ouro, aqui nós temos riqueza, aqui nós somos autossuficientes, e com os próprios recursos eles reconstruíram a cidade de Laodiceia. Jesus, ele vai falar exatamente esses 3 pontos contra aquela igreja: ouro, vestes e colírio, para expor a verdadeira condição daquela igreja. Jesus usou esses 3 pontos para expor a verdadeira condição daquela igreja. Uma igreja que achava que tinha ouro, e tinha ouro. Uma igreja que se achava autossuficiente. Para vocês terem ideia, irmãos, aquela cidade tinha um problema de água. Como assim um problema de água? Porque Laodiceia não tinha fonte própria de água. Era uma igreja, era uma cidade rica, mas não tinha uma fonte própria de água. Então ela dependia de 2 cidades próximas, tanto Heriápolis quanto Colossos. Heriápolis, águas quentes, águas termais; Colossos, águas frias e refrescantes. Quando vinha essas 2 águas dessas 2 cidades, quando chegavam em Laodiceia, essa água chegava morna. Por quê? Porque de um lado vinha quente e de outro lado vinha fria. Quando se ajuntava, chegava morna. Quando a água chegava em Laodiceia, estava morna, e morna é intragável. Você consegue beber uma água morna, irmão? Não é ruim, irmãos, uma água morna? Uma água morna chega a dar náuseas. Pois é, a água chegava morna em Laodiceia, e Jesus também usa essa situação para expor a condição daquela igreja. Jesus, ele usa a metáfora da água. E quando nós olhamos, irmãos, para o texto no versículo 14, nós vamos ver que o autor, Jesus, ele se apresenta àquela igreja como um amém, como
a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação de Deus. Jesus, ele se apresenta para cada uma daquelas igrejas de uma forma especial. Jesus se apresenta aqui para a igreja de Laodiceia como um amém. O que significa um amém? Confirmação, assim seja. Ponto final. Jesus, ele se apresenta àquela igreja como o amém. Eu sou a última palavra. Vocês podem aí conversar entre vocês, vocês podem aí dialogar, vocês podem falar o que quiserem, mas eu, Jesus, sou a última palavra. Laodiceia, normalmente aquele povo discutia tudo, autossuficiente, não sentia falta de nada, não tinha necessidade de nada, e é um perigo quando nós somos autossuficientes, quando nós achamos que nós não precisamos de mais nada. Mas também ele se apresenta àquela igreja como uma testemunha fiel e verdadeira. Enquanto Laodiceia era inconstante, não tinha estabilidade, Jesus, ele é fiel. Enquanto aquela igreja tinha perdido a sua fidelidade, enquanto aquela igreja tinha perdido a direção, Jesus, ele estava mostrando para aquela igreja: eu permaneço fiel, eu continuarei sendo fiel, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e eu sou o mesmo eternamente. Jesus estava dizendo para aquela igreja: eu sou imutável, eu não mudo. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Enquanto a igreja vivia de alto engano, Jesus fala a verdade nua e crua. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Em Jesus não se encontra engano, em Jesus não se encontra mentira. Jesus não é um conto de fada, não é uma história que alguém inventou, que alguém disse, que alguém acha. Jesus, ele é verdadeiro. O princípio da criação, como também Jesus se apresenta àquela igreja, não significa criado, que Jesus ele foi criado, não, nada disso, mas origem, fonte, autor da criação. Jesus é aquele que sustenta tudo. Jesus, ele não é somente o criador, mas ele é o sustentador. Jesus não é somente o criador, mas ele sustenta. Como assim sustenta? Ele não só criou o mundo, ele não só criou o planeta, ele não só criou você, criou eu, ele nos sustenta, ele nos concede o ar para respirarmos, ele nos concede o oxigênio, ele é o sustentador. Jesus agora ele vai dar o diagnóstico, e o diagnóstico mais temido daquela igreja. Aquela igreja não aceitava, mas Jesus é que está dizendo: nem és frio, nem é quente, és morno, no versículo 15 e no versículo de número 16. O termo morno aqui é literal, histórico e espiritual. Como assim é literal, histórico e espiritual? Aquela igreja não era quente, fervor espiritual. Aquela igreja não era fria, fria aqui, irmãos, fria aqui no texto, fria aqui no texto era refrescante, útil, sincero. Não era nem quente, não tinha nenhum fervor espiritual, e nem era refrescante, nem estava sendo útil, e nem estava sendo sincera.
Qual era a condição daquela igreja? Aquela igreja estava morna. O que é morna? O que significa morna ou morno? Inútil, repulsivo, insípido, sem impacto. Aquela igreja estava sendo inútil. Aquela igreja estava sendo, não tinha impacto nenhum na sociedade. Aquela igreja não estava servindo como luz, aquela igreja não estava sendo sal, aquela igreja não estava servindo para nada. Jesus não rejeitou aqui, irmãos, eu estou dizendo e você vai me entender. Jesus não rejeitou o frio, ele rejeita o morno. Por quê? Quando alguém está frio, quando alguém está na condição de frio, ele reconhece, pastor, que precisa se aquecer, ele precisa de fogo, ele precisa de glória, ele precisa orar, ele precisa buscar, ele precisa jejuar, ele precisa pagar o preço, ele sabe que precisa. Eu estou frio, mas eu preciso do fogo de Deus na minha vida. Eu estou frio, mas eu preciso do calor do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. E quem está frio reconhece a necessidade do fervor espiritual. E quem está morno, acomodado, ele não reconhece que está morno. Ele não reconhece que precisa de um fervor espiritual, porque não está na condição de frio, está na condição de morno, comodismo, acomodado. Quantas pessoas, irmãos, infelizmente está acomodada. Se eu estou pregando isso aqui, meu pastor, porque pelo menos uma pessoa precisa ouvir essa mensagem. Eu ia pregar uma outra coisa. Quantas pessoas, irmãos, eu não falo somente aqui em Palmeiras dos índios, mas é geral, está acomodada, está morna, na condição de morno, na condição de morna, sem fervor, nem procura o fervor, nem reconhece que está morno. Mas Jesus rejeita o morno. Jesus não suporta o morno, Jesus não aguenta o morno. O morno é o crente da neutralidade espiritual. Como assim neutralidade espiritual? Não é do mundo, mas também não é de Deus. Não é ímpio, mas também não é santo. Não é rebelde, mas também não obedece. Não nega Jesus, mas também não vive Jesus. Não vai ao culto, mas não cultua. Conhece a Bíblia, mas não pratica. Esse é alguém que está na condição de morno. Ele não é do mundo, mas não é de Deus. Ele não é ímpio, mas também não é santo. Não é rebelde, mas também não obedece. Não nega Jesus, mas não vive Jesus. Porque existe uma diferença entre negar a Jesus e viver a Jesus. Tem gente que não nega, mas também não vive. Tem gente que não nega, mas não demonstra que tem Ele, não demonstra que vive Ele, não demonstra que foi crucificado com Ele. Aleluia! Jesus, Ele diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Glória a Deus. A palavra, irmão, significa aqui expulsar violentamente, rejeitar com repulsa. É isso que Jesus estava dizendo, vomitar. Qual é a minha condição que eu estou na igreja? Como eu estou na igreja? Será que eu estou na condição de frio? Será que eu estou na condição de quente? Se tiver de quente, glória a Deus. Se tiver de frio, procura o fervor espiritual. Agora, para identificar se eu estou morno é mais difícil. Para eu
identificar se eu estou morno é mais difícil. Mas eu tenho certeza, se porventura não, porque Jesus me deu essa palavra para cá e alguém precisa. Se você que está morno, você vai sair dessa condição hoje para a glória de Deus. Versículo 17. Olha o engano do coração, irmãos. Quando alguém está na condição de morno, o engano do coração. Como assim um engano? Rico sou, e não sabes que és desgraçado. Jesus está dizendo, você diz que você é rica, você está dizendo que não tem falta de nada, você está dizendo que é autossuficiente, mas você está na condição de desgraçada. Desgraçado. É muito forte isso aqui, irmãos. Laodiceia é a igreja com maior contraste. Olha para mim. Laodiceia é a igreja com maior contraste entre a aparência e a realidade. Tem gente que tem aparência, mas não tem a realidade. Tem gente que tem a aparência de santo, mas não é santo. Tem gente que tem a aparência de ser espiritual, mas não é espiritual. Tem gente que tem a aparência de ter o fervor espiritual, mas não tem o fervor espiritual. E aqui nós vamos ver aqui a condição dessa igreja, o contraste entre a aparência e a realidade. O que eles diziam, o que a igreja declarava, o que eles falavam: sou rico, estou enriquecido, não preciso de nada. Exatamente como a cidade era. A cidade era assim. E a igreja, ela se espelhava na cidade, tinha as mesmas características. Do mesmo jeito que a cidade é rica, a igreja aqui é rica. Do mesmo jeito que a cidade, ela não tem falta de nada, é autossuficiente, também nós somos autossuficientes. E o que Jesus diz para aquela igreja? És miserável, és pobre, és cega e está nua. Aleluia. O nosso diagnóstico não é o diagnóstico de Deus. Aquela igreja achava que não tinha nada, não faltava nada, não tinha necessidade de nada. Mas Jesus diz: meu filho, igreja, você está por fora. És miserável, és pobre, és cega e está nua. Rica materialmente falando, mas pobre espiritualmente falando. Cidade de colírio, mas a igreja estava cega. Centro de roupa de lã negra, mas os crentes estavam espiritualmente nus. Cidade que recusou ajuda, a igreja também estava recusando a dependência de Deus. E é um perigo quando nós recusamos a dependência do Senhor. É um perigo quando nós recusamos a dependência do nosso noivo, a dependência do nosso Senhor Jesus. O interessante, irmãos, que Laodiceia não sofria perseguição. Claro que não sofria perseguição. Ela estava de acordo com o mundo. Ela estava moldada com o mundo. Ela estava de braços dados com o mundo. Mas como o Senhor fala isso, que a igreja de Laodiceia estava de mãos dadas com o mundo? Irmãos, a Bíblia é bem clara. Uma igreja que Jesus está no lado de fora não é uma igreja, é uma igreja que está com mãos dadas com o mundo. Mas vamos lá. Ela não sofria perseguição como Esmirna sofreu, nem pressão como Pérgamo, nem corrupção como Tiatira. Ela estava tranquila, estava em paz,
ela sofria do pior mal espiritual que uma igreja ela pode passar. O que é? A autossuficiência. Eu não preciso de Deus. Qual é o conselho mais misericordioso de Cristo? Versículo 18, Jesus oferece 3 remédios. Eu disse quantos remédios? Jesus oferece 3 remédios espirituais, usando a imagem da cidade. Quais foram eles? Primeiro, o ouro refinado no fogo. Segundo, vestiduras brancas. Terceiro, o colírio espiritual. Jesus estava dizendo para aquela igreja: eu te ofereço 3 remédios espirituais. Vocês dizem que são ricos, vocês dizem que tem muitos bancos, e vocês têm ouro, mas não têm a glória. Não adianta termos ouro e não termos glória. Não adianta termos habilidades e não termos glória. Não adianta termos um português polido e não termos glória. Não adianta sermos bons na oratória e não termos glória. Não adianta pregarmos um sermão bem homilético e não termos glória. O importante é a glória, o importante é a glória. Quem tem a glória de Deus aqui, levante a tua mão, abra a tua boca e dê um brado de glória a Deus. É a glória de Deus, não pode faltar. Aleluia! O que significa esse ouro refinado no fogo? Fé provada. 1 de Pedro no capítulo 1, versículo 7. Comunhão real, tesouro eterno. Irmãos, o nosso tesouro é incorruptível. Não adianta, é bom e eu quero. É bom nós termos ouro aqui na terra, mas o melhor é o tesouro que nós teremos no céu. Não adianta eu ter ouro aqui e perder o tesouro do céu. Vestiduras brancas, contrastando com a famosa lã negra de Laodiceia. Eles vestiam elegância na terra, estavam bem elegantes naquela época. A moda da época, eles estavam na moda, elegantes, a lã. Mas eles estavam nus no mundo espiritual. Você sabe o que significa isso? Vestiduras brancas é justificação, é santidade, é pureza, é aliança, é vestidura sacerdotal. Jesus está nos dando veste branca nesta noite. Jesus está nos dando veste branca nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, Jesus está dando tesouro, Jesus está dando glória para a sua igreja. Segundo, Jesus está nos dando veste branca. Terceiro, já estou encerrando, colírio espiritual. As cidades eram referência mundial dos médicos, dos colírios médicos. Mas o que Jesus disse para aquela igreja? Jesus disse: vocês tratam a visão física, mas são cegos espiritualmente. Irmãos, Jesus está nos dando aqui o que a nossa irmã Bia falou: discernimento. Jesus está dando para a igreja, Jesus está distribuindo à igreja discernimento através do Espírito Santo. Receba discernimento espiritual para não ser enganado. Receba discernimento espiritual para ninguém te enganar. Receba em nome de Jesus. Amana calabaia sandara calasai. Manto plamanto que lebela sai. Reblavasturi ande calasuri minaragai. Vamos adiantar para eu encerrar, irmãos. Só tem 3 minutos.
ele repreende quem ama. Ele repreende aquela igreja no versículo de número 19: sê zeloso e arrependa-te. Olha só para mim, zeloso sem arrependimento gera fanatismo. Arrependimento sem zelo gera remorso. E zeloso com arrependimento gera avivamento. Não tem gente, né, irmãos, que é zeloso. Não tem gente que é zeloso, mas não tem arrependimento. Aí gera fanatismo. E tem gente que é arrependimento, mas sem zelo. Aí gera remorso. Nós temos que ter os dois, para Jesus derramar, para Jesus nos encher, para Jesus nos avivar, para Jesus acender a chama outra vez. E deixa eu dizer uma coisa: a chama da igreja não está apagada. Pode estar apagada em alguns, mas a chama pentecostal não foi extinguida. A chama pentecostal não foi apagada. Mas deixa eu profetizar aqui em Palmeira dos Índios, na pessoa, se talvez na sua vida a chama foi apagada, Jesus está acendendo. Jesus está acendendo. Jesus está acendendo a chama outra vez. E já encerro. A parte mais forte aqui dessa carta, você sabe o que é? Jesus do lado de fora. Eu disse o quê? Jesus do lado de fora. Às vezes nós falamos: irmãos, Jesus está batendo na porta, venha pecador aceitar Jesus. Esse texto não é para o pecador diretamente, esse texto é para a igreja que Jesus estava do lado de fora. Mas é interessante, no capítulo 1 nós vemos Jesus andando no meio dos 7 castiçais, e Laodiceia está incluso. Mas Jesus ele usa algumas linguagens para que nós possamos entender. Tanto ele andando no meio dos 7 castiçais, porque nada sai do governo dele, nada sai do domínio dele, nada sai da direção de Jesus. Às vezes pensamos que saiu da direção, saiu do controle, mas nada sai da direção e do controle de Deus. Mas no versículo 20, irmãos, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Note, Jesus está do lado de fora da igreja. Jesus não está do lado de dentro da igreja. Ou seja, tinha culto, tinha liturgia, tinha pregação, tinha cânticos, tinha tudo, mas Jesus estava do lado de fora. A liturgia acontecia normalmente, tudo acontecia normalmente, e Jesus batendo na porta e ninguém deixando Jesus entrar. Oh, bendito seja Deus. Oh, culto que não tem Jesus, irmãos, não é nada. Culto que não tiver Jesus, irmãos, é apenas uma reunião. Mas o culto que tem Jesus, o negócio é diferente. Culto que tem a presença de Jesus, há um fervor espiritual. E aqui eu estou sentindo Jesus aqui, cadê? Quem já está sentindo Jesus, levante a tua mão, abra a tua boca, pede a glória a Deus, abra a tua boca. Ramanda lagashuri andala bala candaraba candaraba xandaragai. Jesus, Ele está aqui. Sai candaramandoregai. Oh, bendito seja Deus. Meus queridos, tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é evangélico? Levante a sua mão para que eu possa conhecer você. Tem ali pessoas, é isso? Tem alguém que ainda não é evangélico, irmãos? Levante a mão para que eu possa conhecer. Se porventura você está em nosso meio, na nave da igreja,
e você ouviu a palavra do Senhor e deseja se entregar para o Senhor Jesus, por favor, venha. Jesus está lhe chamando. É bem verdade que esse texto foi voltado para a igreja, mas Jesus também está dizendo para você: eu estou à porta e bato. Porventura alguém em nosso meio deseja se entregar para o Senhor Jesus? Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo libertar. Pela permissão do pastor, irmãos, se coloque de pé. Jovens, venha para cá vocês, em nome de Jesus. Venha para cá vocês, venha para cá para frente, todos os jovens, em nome de Jesus, venha para cá. Deus falou nesta noite aqui. Deus falou nessa noite aqui. Nem que seja para uma pessoa, mas Deus falou: vem para cá, meus filhos, vem para cá, chega para cá. Não tenha medo de mim, não, sou feio, mas não, eu não morro não, chega para cá. Aleluia! Venha para cá, irmãos, venha para cá. Jovens, olha para mim aqui. No começo da minha prédica, eu falei que essa igreja faz parte da minha história. Eu não sei se as pessoas lembram de mim aqui, mas desde muito novo, eu prego o evangelho. Eu sou órfão de pai e órfão de mãe desde muito novo. Ninguém na minha casa era evangélico. Mas o Senhor Jesus sempre me sustentou na presença dEle. Quando eu tinha aproximadamente 14 anos, já vou encerrar e vou fazer a oração por vocês, conforme o pastor mandou, nos autoriza. Eu estava num ensaio de jovens, e quando eu saí do ensaio de jovens, uma das coordenadoras disse: fulano, isso aí não tem futuro. Esse não vai chegar a lugar nenhum. Eu tinha por volta de 14 anos de idade. Eu saí muito triste, à noite era um culto com os jovens, como esse. O diabo quis colocar na minha cabeça para eu não ir para o culto, mas mesmo assim eu fui para o culto. Sentei no último banco, pois no tempo quem não ensaiava não participava do departamento. Eu sentei lá atrás, e o pregador pregando, ele pregou sobre José, sobre promessa. E de repente, no meio da pregação, Deus usando aquele pregador, disse: jovens, coloca de pé o de camisa preta, coloca de pé o jovem de camisa preta. Eu me coloquei de pé, e Deus usando ele disse: eu estou te levantando como pregador da minha palavra. Abre as suas mãos, jovens. Eu abri as minhas mãos, e Deus usando ele disse: eu estou colocando um cesto com pães, para você alimentar pessoas e multidões por esse Brasil. Eu recebi um renovo da parte de Deus tão grande, comecei a falar em línguas. Depois de algum tempo, Jesus começou a confirmar aquilo que prometeu. Desde os 17 anos de idade, eu falo isso não é para me gloriar, irmãos, em nome de Jesus, longe disso. Mas desde os meus 17 anos de idade, eu comecei a percorrer o Brasil, pregando pelos estados dessa nação. Viajando, pregando a palavra do Senhor, com todas as dificuldades. Órfão de pai, órfão de mãe, sem ninguém por mim. Mas o mais importante, Jesus estava e está comigo. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que você está passando, enfrentando, não sei qual a tua situação. Mas eu vejo aqui jovens escolhidos por Deus. Eu vejo jovens aqui escolhidos pelo Senhor. E do mesmo jeito como foi comigo há alguns anos atrás, estenda suas mãos. Pode estender. Eu vou orar por você. Deus está colocando algo em suas mãos.
Eu vou repetir, Deus está colocando algo em suas mãos e você nunca esquecerá desta noite. Deus está colocando algo em suas mãos. Eu não sei se é pães para alimentar pessoas e multidão, como foi no meu caso, na palavra. Eu não sei qual é a área, mas Deus está te entregando algo extraordinário. Senhor Deus, Senhor Pai, nesta noite nós oramos, Senhor, em favor destes jovens. Deus, do mesmo jeito que o Senhor entregou para mim um cesto espiritual com pães para alimentar pessoas, eu vejo pelos olhos da fé o Senhor entregando algo extraordinário nas mãos destes jovens. Estes jovens, Senhor, irão impactar esta cidade, irão influenciar esta cidade. Este jovem, Senhor, sairá incendiado com a chama acesa para a honra e para a glória do teu nome. Ah, Senhor, ele chegará incendiado na faculdade, ele chegará incendiado no trabalho, ele chegará incendiado, Senhor, aonde for nesta cidade. Deus, levanta jovens nesta noite, levanta jovens, levanta essa geração, levanta uma geração forte, levanta uma geração cheia da glória, cheia do poder, cheia de fogo, cheia de avivamento. Nós te pedimos, Senhor, para a honra, para a glória do teu santo nome. Nós cremos, e nós cremos, e nós cremos, e nós cremos para todos sempre. E você diz amém. Olha para o teu irmão, para o jovem que está no seu lado e diga: Deus te entregou um cesto nesta noite. Fala: Deus te entregou um cesto nesta noite. Use o cesto que Deus te deu. Deus abençoe. Obrigado, meu pastor.